O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum, enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo veio chamar Adão de volta à obediência. E claro, em Adão, todos nós. É o que nós estamos vivendo na sabedoria da Igreja, nos textos que ela nos orienta. Após o batismo do Senhor, que vivemos aí há cerca de 2 semanas, Jesus saiu para anunciar o Evangelho, saiu pregando, saiu ensinando, anunciando a palavra, Ele que é a palavra. Mas veio, por meio da palavra, por meio do ensinamento, chamar de volta a obediência aqueles que se extraviaram, todos nós. A ovelha perdida, Adão, a ovelha perdida. O Senhor veio trazer de volta. E essa obediência a Deus, por meio da escuta da palavra de Cristo, é este remendo novo, esta roupa nova, este vinho novo, este odre ou estes odres novos. É isso que o Senhor quer de nós e pede de nós. A Igreja nos ensina, nos fala da obediência da fé, que é este assentimento, assim, reverente, respeitoso, a gente fala, né? Obsequioso, benevolente a Deus. Escutar a voz de Deus que nos chama e ser essa ovelha obediente e dizer: sim, eu quero fazer a vontade de Deus. Só que se fosse assim, rápido e muito fácil, estava feita a coisa, né? Estava todo mundo bem. Mas há um obstáculo. Claro que a gente fala do orgulho, mas eu quero falar aqui da presunção. É um grande obstáculo. De achar que nós não precisamos escutar a palavra que está nos chamando de volta à obediência e com atitudes dizer: eu é que sei, eu não preciso. Vendo esses textos, né, eu lembro de um exemplo, e aqui quero trazer, que uma vez eu estava dirigindo, ia sair de um recinto, e o portão assim estava entreaberto, né? Não tinha muito espaço para passar, mas eu vi ali, né? Disse: não, dá para passar. Mas aí a moça que estava do meu lado disse: padre, se o senhor quer que eu abra, eu desço, eu vou lá. Disse: não, dá para passar. Eu estava apressado também. E na hora que eu fui, o que aconteceu? Não deu. E pegou na porta aqui do lado, arranhou. E, meu Deus. E logo depois ali eu vi a minha presunção. Essa moça que estava do lado é como a nossa consciência, o Deus soprando na nossa consciência que diz: não vai por aqui, não faz isso. Adão, não faz isso. Mas, não, eu que sei.
Moisés, quando ali no início, no capítulo 4 do livro do Deuteronômio, quando o povo está para entrar na terra prometida, ele diz assim: olha, vocês devem praticar tudo o que eu ensinei, tudo o que eu disse, para que as nações, vendo, né, a obediência aos mandamentos, diga: não existe nação tão sábia e tão inteligente quanto essa. Existe, meus irmãos e irmãs, uma ligação muito íntima entre a obediência e o entendimento e a sabedoria de Deus. Os obedientes, em algum grau, participam da sabedoria de Deus. Veem com os olhos de Deus. Olham as coisas, percebem, saboreiam as coisas com os olhos de Deus. Porque, como a gente sabe, Deus rejeita os orgulhosos, dá a sua graça aos humildes. Não é assim que Jesus diz, exultando no Espírito: Pai, eu te louvo, porque revelastes essas coisas aos humildes, aos pequenos. Só os pequenos realmente conseguem ver a vontade de Deus na interioridade das coisas. É isso que quer dizer inteligência, né? Ver nas entrelinhas, ler nas entrelinhas. Essa inteligência de Deus, essa sabedoria de Deus, que podemos ter uma sabedoria e inteligência humana, mas a gente está falando aqui de uma sabedoria superior, sobrenatural, é a obediência da fé. E isso a gente começa praticando, né? Para dizer assim, na prática, como é que a gente faz? É de fato escutando a palavra de Deus e colocando em prática os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, né? Aqueles que fazem parte aí, como nós, de uma comunidade, obedecer ali, porque a gente vai ter a tendência de dizer: eu é que sei. E nós sabemos por experiência que o espírito pessoal muitas vezes é mau conselheiro. Então a gente escutar e obedecer. E justamente ganha sentido quando a gente quer fazer outra coisa e, por amor a Deus, a gente obedece. Aí existe uma sabedoria oculta. Digo essas coisas porque a gente vê também o exemplo na primeira leitura, falando do Filho, e com isso encerro, né? Dizendo que Jesus, o Filho, aprendeu o que significa a obediência. O Filho veio obedecer. Ele que é o Altíssimo veio obedecer. Quem somos nós para não dar assentimento à palavra de Deus?